No JBN de hoje, você vai ver que o nível de atividade da economia brasileira registrou retração de 9,73% em abril, na comparação com o mês anterior. O indicador é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto. Nós ainda vamos fazer um giro para te atualizar sobre as principais notícias do coronavírus pelo mundo. E no nosso comentário de hoje, um especialista vai falar para a gente sobre como fazer um planejamento financeiro de sucesso. Ele vai dar dicas que podem realmente ajudar você. E a gente segue com a nossa série especial desta semana, Tempo de Cuidar. Na reportagem de hoje, nós vamos até Pernambuco para conhecer o hospital de campanha montado no espaço cedido pela igreja para cuidar de pacientes com Covid-19. O JBN de hoje já está no ar. Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia de hoje. A gente começa falando que o nível de atividade da economia brasileira registrou retração de 9,73% em abril, na comparação com o mês anterior. É o que aponta o Índice de Atividade Econômica divulgado hoje pelo Banco Central. O indicador é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. O resultado reflete os efeitos da pandemia do novo coronavírus, que começou a atingir a economia de forma mais intensa a partir de meados de março. Segundo o Banco Central, esse foi o maior recuo do indicador desde o início da série histórica em janeiro de 2003, ou seja, em pouco mais de 17 anos. Em março, primeiro mês sob impacto da Covid-19 na economia, o índice já havia registrado retração de 6,16% na comparação com fevereiro. Antes disso, o maior recuo havia ocorrido em maio de 2018, por conta da greve dos caminhoneiros. Na comparação com abril do ano passado, o índice de atividade econômica apresentou queda de 15,09%. No acumulado dos 4 primeiros meses deste ano, o índice de atividade econômica registrou uma contração de 4,15%. Em 12 meses, até abril de 2020, os números do Banco Central indicaram uma queda de 0,52% na prévia do PIB. E chegou a hora de conferir o nosso comentário de hoje. Um especialista vai falar para a gente sobre como fazer um planejamento financeiro de sucesso. A gente sabe que tem muita gente caindo em golpes por acreditar em fórmula mágica para ganhar dinheiro, mas é claro que isso não existe. Por isso, fique de olho nas dicas que realmente podem ajudar você. Se tem uma coisa que eu tenho visto se avolumar muito nos últimos tempos, em tempo de pandemia, são os golpes pelo WhatsApp, golpes que as pessoas têm aplicado, infelizmente enganando pessoas de boa fé. Mas eu não vim aqui falar sobre as pessoas que aplicam os golpes e nem tampouco sobre os golpes em si, mas o motivo pelo qual tantas pessoas, ano após ano, vêm caindo nessas promessas mirabolantes. E acredite, o motivo pelo qual isso acontece é o mesmo motivo pelo qual talvez você, que está assistindo agora, não consegue realizar os seus sonhos, não consegue ter uma vida com qualidade de vida em todos os aspectos, não consegue investir, talvez nem sequer consegue controlar os próprios gastos. Tem muito a ver sobre por que tantas pessoas não conseguem ter planejamento financeiro. E sabe qual é a resposta? A busca pela fórmula mágica. Exatamente, a busca pelo pote de ouro, a fórmula secreta que ninguém te contou, mas tem um certo aí alguém que sabe e está disposto a te contá-la por uma simples bagatela. Pois é, infelizmente muitas pessoas, por não se envolverem com o próprio projeto de vida, por não terem clareza sobre aquilo que realmente é importante para elas, exatamente por esse motivo, elas continuam buscando as fórmulas mágicas do caminho mais rápido, dos atalhos mais próximos e, infelizmente, acabam caindo nesse tipo de golpe. O segredo para que as pessoas não caiam nesse tipo de golpe não é somente estar alerta às orientações dos especialistas, mas entender que não há nenhuma fórmula mágica. Não existe segredo para te transformar numa pessoa com sucesso financeiro, senão um único. E esse eu vou te dar de graça. Aprenda
a olhar para dentro de si. Aprenda a olhar quais são as suas demandas. Aprenda a entender o que te realmente motiva, o que te importa na vida, para que você aprenda a dizer certos nãos no presente em busca de dizer sim para tudo aquilo que realmente importa para você. Quando você começa a fazer isso, automaticamente você começa a gerir melhor o seu dinheiro. Quando você começa a fugir das tentações e dos excessos do presente em busca de uma vida também com qualidade no seu futuro. Quando você aprende que não existe nada que entregue uma rentabilidade altíssima com segurança e ao mesmo tempo você pode resgatar aquele dinheiro a qualquer momento, quando você entende que isso não existe e ao mesmo tempo que você percebe que tem vários desejos aí dentro de você que você nem sequer tomou conta ainda e pode sim caminhar nessa direção, esses golpes não vão passar de uma simples piada, enquanto os palhaços que tentam aplicá-los em você vão continuar sem rir pela ausência de uma plateia. É isso aí, dicas de ouro, né? E chegou a hora da gente fazer um giro para conferir as notícias que são destaque pelo mundo. Acompanhe comigo. Na China, milhares de pessoas fizeram fila para se submeterem ao teste de coronavírus depois que a cidade reimplantou medidas para conter o novo surto da doença. As autoridades de saúde registraram 31 novas infecções confirmadas, elevando o total acumulado desde 11 de junho a 137 casos. Esse é o pior resultado desde fevereiro, quando as autoridades consideraram que a doença estava controlada. Na terça-feira, o nível de alerta à Covid-19 foi elevado a 2 em Pequim, o segundo mais alto do sistema de alerta de 4 níveis. E pesquisadores israelenses dizem ter inventado uma máscara facial reutilizável que pode matar o coronavírus com calor, tirando energia de um carregador de celular. O processo de desinfecção leva cerca de 30 minutos e os usuários não devem usar a máscara enquanto estiver conectada, disse o professor que liderou a equipe de pesquisa. A nova máscara possui uma entrada USB que se conecta a uma fonte de energia, como um carregador de celular padrão, que aquece uma camada interna de fibras de carbono a 70 graus Celsius, alta suficiente para matar o vírus. O projeto começou a ser desenvolvido porque, segundo o professor, as máscaras descartáveis usadas em alta demanda globalmente durante a crise de saúde não são econômicas nem ambientalmente amigáveis. Cerca de 650 trabalhadores testaram positivo para o novo coronavírus em um matadouro no norte da Alemanha, levando ao fechamento de escolas locais e uma investigação urgente da origem das infecções. A empresa, que é um dos maiores processadores de carne da Alemanha, disse que parou de abater na quarta-feira e estava fechando o matadouro em etapas. A autoridade do governo local disse que fechará escolas e jardins de infância a partir de hoje como medida preventiva. A Alemanha, que teve relativamente sucesso em conter o novo coronavírus, anunciou em maio que estava reforçando as regras sobre matadouros, porque as infecções eram consideradas altas nestes ambientes. E ainda na Alemanha, a empresa de biotecnologia CureVac se tornará a segunda empresa depois da rival BioNTech a lançar testes em humanos de uma vacina experimental contra o novo coronavírus no país, de olho em uma possível aprovação em meados de 2021. Serão 144 participantes na Alemanha e na Bélgica, que vão receber diferentes doses da vacina, e outros 24 receberão um placebo. Os primeiros resultados significativos podem estar disponíveis em setembro ou outubro, e a aprovação pode ser confirmada em condições favoráveis no meio do próximo ano. Um estudo maior da fase 2 pode começar em setembro ou outubro, desde que a leitura da primeira fase seja promissora. E a Grã-Bretanha tem 240 mil doses de dexametasona em estoque e em ordem, disse o primeiro-ministro do país, depois que o resultado preliminar de um teste mostrou que a droga reduziu a mortalidade nos casos mais graves de Covid-19. O Reino Unido apoiou rapidamente o uso do medicamento depois que pesquisadores da Universidade de Oxford anunciaram resultados preliminares positivos no combate ao coronavírus. Os resultados do estudo mostraram que a dexametasona, usada para reduzir a inflamação em outras doenças como a artrite, reduziu as taxas de mortalidade em cerca de 1/3 entre os pacientes com Covid-19 mais gravemente enfermos.
E agora nós vamos para o intervalo bem rapidinho e a seguir a gente vai conferir as principais notícias da igreja com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José. É daqui a pouco. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar e a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. E agora nós vamos mudar de assunto. Na reportagem da série Tempo de Cuidar de hoje, nós vamos até Pernambuco para conhecer o hospital de campanha montado no espaço cedido pela igreja para cuidar de pacientes com Covid-19. Acompanhe. Para os cristãos, a fé e a ciência caminham sempre juntas, até porque ambas têm origem de Deus. Afinal, é o Pai Eterno que coloca no coração humano o desejo de conhecer a verdade. Sendo assim, a fé e a ciência não devem ser vistas como campos contrários, mas reconhecer os limites e necessidades. Um exemplo claro disso vem do sertão pernambucano. Lá foi inaugurado o primeiro hospital municipal de campanha da região, com a ajuda da Diocese de Petrolina, que doou o espaço do centro pastoral para que o lugar fosse montado. E nós, tendo em vista que estamos do lado da vida, cedemos o espaço para que fossem preparadas acomodações para 100 leitos. Então, toda a estrutura foi apropriada, todo o material ligado à área de saúde, e este espaço está cedido enquanto houver necessidade. A cerimônia de abertura foi marcada por muita fé e esperança de que muitas vidas poderão ser salvas ali. Os profissionais de saúde receberam também a bênção do bispo Dom Francisco Palhano. Nessa hora, se a igreja se coloca ao lado da vida, que é sua missão, vai salvar muitas pessoas desses desastres trazidos pela pandemia. Para nós, como Igreja Católica Apostólica Romana, é extremamente importante perguntar por que Deus está permitindo tudo isso. Não é essa a pergunta. Nós devemos perguntar para que Deus está permitindo tudo isso, assim como as pragas do Egito. Certamente, o Senhor quer, através deste mal, nos dar grandes lições do bem. O hospital contará com mais de 150 profissionais da área da saúde e também administrativa, e possui 100 leitos destinados a pacientes em estágio intermediário da Covid-19, com todos os equipamentos necessários. O que se espera é que a estrutura não seja usada totalmente, e sim que o vírus seja logo vencido pela cura. Mas acreditamos que pela oração, pela força da ciência, tudo vai passar. Isso é que nos conforta neste momento. Em um momento tão difícil, foi a união da ciência com a fé que permitiu que pessoas pudessem ser acolhidas e bem cuidadas. Um sentimento que aquece o coração desse pastor, que, inspirado pela palavra do Pai, cuida do seu rebanho. Nós não iríamos nos sentir bem de maneira nenhuma se o espaço estivesse vazio e o município arcando com tantas e tantas dificuldades para cuidar bem vidas humanas. Com Jesus, nós chegamos lá. Com a proteção de Nossa Senhora, nós não nos perderemos neste caminho. Acreditemos e deixemos que a Virgem Maria passe à frente. Que a exemplo deles, que todos possam acreditar no poder e misericórdia de Deus e buscar sempre formas de minimizar os impactos que o coronavírus tem causado na sociedade.
Pois é, isso aí. Que iniciativa importante, né? Como disse a Daiane, todos nós devemos seguir esse exemplo e ajudar a minimizar os impactos dessa doença na nossa sociedade. Se cada um fizer um pouquinho, muita gente vai ser beneficiada. Então, parabéns ao pessoal da Diocese de Petrolina. A gente segue com essa série, tá bom? Até amanhã você vai conferir o último episódio. E agora a gente vai conferir as principais notícias do Papa Francisco com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José. Acompanhe comigo. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Moisés é tão amigo de Deus que pode falar com ele face a face. A oração de Moisés. Esse foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral de ontem, quarta-feira, realizada na Biblioteca do Palácio Apostólico por causa da pandemia do coronavírus. Dando continuidade ao tema da oração, o pontífice disse que nos damos conta de que Deus nunca gostou de lidar com orantes fáceis. Nem sequer Moisés será um interlocutor fraco, desde o primeiro dia da sua vocação. Segundo Francisco, quando Deus o chama para salvar o seu povo, Moisés não se apresenta como o interlocutor frágil. Para além do fato de que se encontrasse num estado de fracasso humano por ter tido de fugir do Egito após cometer um ato de violência defendendo um hebreu oprimido, quando Deus se revela diante dele na sarça ardente, Moisés não deixa de manifestar os seus limites e medos diante da missão que lhe era conferida. Pensemos em Moisés, o intercessor, disse por fim Francisco. Quando tivermos vontade de condenar alguém e ficamos com raiva por dentro, ficar zangado é bom, disse o Papa, é um pouco de saúde, mas condenar não faz bem. Você fica bravo. E o que deve fazer? Interceder por aquela pessoa. Foi a resposta do nosso Papa Francisco. Ainda na audiência geral de ontem, Francisco fez um apelo em prol do Dia da Consciência. O Dia da Consciência, celebrado ontem, foi inspirado no testemunho do diplomata português Aristides de Sousa Mendes, que, 80 anos atrás, decidiu seguir a voz da consciência e salvou a vida de milhares de judeus e de outros perseguidos. Que a liberdade de consciência, disse o Santo Padre, seja sempre e em toda parte respeitada, e que cada cristão possa dar exemplo de coerência com uma consciência reta e iluminada pela Palavra de Deus. E tivemos ontem uma nomeação para o Brasil. O Papa nomeou bispo da Diocese de Uruaçu, Goiás, o sacerdote Giovanni Carlos Caldas Barroca, do clero da Arquidiocese de Brasília. Padre Giovanni, que nasceu em Brasília, Distrito Federal, foi ordenado sacerdote em 3 de dezembro de 1994 e foi incardinado na Arquidiocese de Brasília, na qual foi coordenador do setor pastoral, professor no Seminário Arquidiocesano e membro dos Conselhos Presbiteral, Episcopal e Pastoral. Era atualmente o pároco de São Miguel Arcanjo, em Recanto das Emas, Distrito Federal, e vigário episcopal do Vicariato Leste da Arquidiocese. Parabéns ao nosso novo bispo. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. É isso aí, muito obrigado ao Silvonei José pela participação aqui no JBN. Nós estamos vivendo tempos difíceis e, ao mesmo tempo, momentos de intensa reflexão sobre a vida. E para inspirar, um bispo do Rio Grande do Sul compôs uma música que fala sobre a bondade e caridade diante dos dias atuais. Veja na reportagem da Daiane Rodrigues. É tempo de cuidar, olhar bem ao redor, mover-se em compaixão. Em um período de incertezas, todos vivem em busca de meios para fortalecer a esperança, seja com oração ou boas ações. E todo cristão precisa ter o olhar fixo no olhar de Jesus, sentir amor e compaixão, principalmente diante dos mais necessitados. Para retratar isso, o bispo de Rio Grande, Dom Ricardo Reppers, compôs uma música para inspirar as pessoas a terem um olhar bondoso e repleto de caridade, como o que teve o bom samaritano. Olha, a inspiração é exatamente essa força da solidariedade. Solidariedade que vem tocando os nossos corações neste tempo de pandemia
E esse belíssimo projeto, Tempo de Cuidar, ele é resultado, inclusive, do que nós vivemos na campanha da fraternidade, né? Jesus viu, teve compaixão e cuidou. Então, já foi assim o resultado praticamente dessa vivência durante a Semana Santa, a Páscoa, e agora vem com essa inspiração boa de podermos, com a música, também dizer às pessoas: vale a pena fazer o bem. O objetivo é estimular a solidariedade e o cuidado com o próximo, seja no campo religioso, humano e emocional. Mesmo neste tempo difícil, é tempo de cuidar. E cada um pode fazer a diferença, cuidando um do outro, aquele que está próximo, aquele que está do seu lado, porque assim fez Jesus, e Jesus cuida de nós, e assim nós devemos cuidar de todos que Ele nos confiou. A inspiração veio da ação solidária emergencial da Igreja no Brasil, que está sendo realizada neste tempo de pandemia da Covid-19. Um chamado para que os cristãos se mantenham firmes no propósito de sentir compaixão e cuidar do próximo, como ensina a campanha da Fraternidade 2020. Nós aqui no Rio Grande, nós temos 4 grandes forças de trabalho voluntário na área da oração, rezar todos os dias, na área da alimentação, ajudar com cestas básicas, na área da vestimenta, porque aqui temos o frio, então estamos também recolhendo cobertores, e também naquilo que nós chamamos comunhão fraterna. Às vezes as pessoas não podem colaborar com o produto, mas podem ajudar com um fundo de solidariedade. Então não tem como não ajudar. Se realmente você tem o coração aberto, você sabe que tem pessoas em condições precárias, na miséria, e precisam do nosso apoio. A música foi lançada no 10º Simpósio Nacional das Famílias, realizado de forma online, para manter viva a reflexão do tema família e educação, em sintonia com a proposta do Papa Francisco para o Pacto Educativo Global e com direito a uma mensagem especial do Pontífice para inspirar quem participou do momento. E eu fiz um pedido via e-mail para a Secretaria de Estado, que se o Santo Padre pudesse mandar ao menos uma bênção. Mas foi muito bonito, porque aí ele mandou toda uma reflexão sobre a importância da educação, e ele também está propondo um pacto global educativo, né? E isso então veio casar, veio nos ajudar, nos complementar com as reflexões do Santo Padre, que ele também prioriza a questão da educação. O desejo é que essa música possa impulsionar todos os cristãos para que cuidem uns dos outros e coloquem a educação como um instrumento de transformação do mundo. Sagrada e tão singela, escolhe, pois a vida a quem ama. Sempre é tempo de É isso aí, esse foi o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã nós estamos de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então um abraço para você, se cuide e até lá.